Qual a sensação quando você encontra alguém e consegue ajudar essa pessoa? Como você se sente quando, por algum motivo, você encontra alguém e consegue se conectar? Qual a sensação que você tem quando você se sente útil ou parte de alguma questão? A solidariedade é uma virtude intrínseca a nós humanos e que consegue nos auxiliar a entender como a humanidade chega até aqui. É uma virtude muito poderosa e que pode nos auxiliar a ter uma maior qualidade de vida em virtude da possibilidade de se conectar genuinamente com alguém. Em momentos de grandes dificuldades, parece natural que nós, seres humanos, consigamos nos movimentar e partir em busca do auxílio. Na nossa cultura, especialmente, essa é uma característica muito forte. E você, já parou para pensar no quanto é bom ter com quem contar? É assim que a gente vai construindo a nossa sensação de comunidade e entendendo que somos codependentes uns dos outros, que as nossas escolhas elas também interferem nas pessoas que estão ao nosso redor. E qual é o valor que isso tem? Qual o impacto disso para a nossa qualidade de vida? Quanto maior a nossa sensação de pertencimento, quanto maior a nossa sensação de que temos com quem contar, de que somos parte de um time, maior a nossa liberdade de podermos ter autenticidade, maior a nossa liberdade de podermos decidir sobre as nossas próprias escolhas, sobre as nossas próprias opções, nossas próprias vontades, e a partir daí ir criando um senso de autonomia que é determinante para a nossa qualidade de vida, para a nossa percepção de autonomia e de qualidade de vida. E de que maneira a gente vai construindo isso? De que maneira a gente vai conseguindo se sentir parte uns dos outros e uns com os outros? A gente vai partindo de um exercício de se colocar na posição do outro e pensar como seria passar por aquilo. Essa questão da empatia parece já estar ligada na nossa humanidade, já lá nas nossas células, quando a gente vai entendendo que a nossa fisiologia é capaz de reconhecer no outro algo muito automático, como quando a gente encontra alguém na rua, recebe um sorriso e automaticamente sorri de volta. Parece que nós mamíferos, especialmente nós humanos, já nascemos com isso ali, com a gente mesmo, com isso já programado. Como a gente consegue exercitar isso? Como a gente consegue fazer com que essa realidade seja aprimorada? Isso é possível de ser treinado? Isso é possível de ser treinado. A gente consegue desenvolver. É algo que a gente vai aprendendo e como tudo aquilo que a gente aprende, a gente consegue treinar. A gente consegue desenvolver. Um bom exercício para isso é sempre essa reflexão de como seria se eu estivesse vivendo aquela experiência. Ver o mundo com o olhar do outro e com o mundo do outro. Tentarem fazer esse exercício de imaginar. Isso não quer dizer que eu estou concordando ou que eu estou aceitando as escolhas daqueles que estão à minha volta. Mas eu posso me dispor a entender. Posso me dispor a tentar fazer com que, para mim, naquele contexto, possa fazer sentido isso. E a partir de então, a gente se sentir mais
próximos uns dos outros, construindo o nosso senso de comunidade, construindo o nosso senso de pertencimento. Nos nossos menores elementos, a gente vai sentindo que faz parte de alguma coisa, que faz parte de um universo. E esse pertencer, esse fazer parte de um universo, vai nos dando a noção de onde a gente vem e como a gente está inserido nesse contexto. E as nossas atitudes, elas vão reverberando nas pessoas à nossa volta. As nossas escolhas fazem consequência naqueles que estão à nossa volta. E aí eu preciso ir reparando se aquelas escolhas que eu tenho feito são as que mais me satisfazem. E se mais me satisfazem, se são as que impactam a comunidade à nossa volta. A gente pode aprender a enxergar as nossas opções de escolha. A gente pode ter uma escolha de neutralidade, e essa escolha de neutralidade, ela implica em manter o meu entorno como ele está. Eu posso ter uma escolha em que eu posso piorar o ambiente à minha volta. E eu posso ter uma escolha em que eu possa melhorar o ambiente à minha volta. Isso é uma questão de tomada de decisão em pequenas coisas do nosso cotidiano. Perceba, se você vai até o mercado e encontra um pedaço de papel no chão, você pode deixá-lo lá, você pode jogar outro papel e você pode catar aquele pedaço e levar até o lixo. Isso é o nosso poder de decisão, de fazer a diferença no nosso entorno. Você pode passar por alguém na rua e permanecer neutro. Você pode passar por alguém na rua e num momento de raiva, às vezes conversar e transmitir a sua raiva sem perceber, numa comunicação um pouco mais agressiva. E você pode fazer um exercício de trazer um bom dia com aquele mais intenso ato de generosidade. E nesse exercício, já conseguir fazer uma mudança para as pessoas à sua volta. Como aquela reflexão que a gente pode fazer, como é quando isso acontece com a gente, como a gente se sente quando a gente recebe um bom dia, como a gente se sente quando a gente se percebe visto e acolhido, quando a gente se percebe fazendo parte de uma comunidade, seja ela religiosa, seja ela de amigos, seja ela familiar, seja ela no trabalho. Essas relações, elas são protetoras, elas nos garantem uma maior percepção de nós mesmos enquanto indivíduos, e isso parece estar bastante relacionado com a nossa, inclusive, expectativa de vida e longevidade. Não se trata só de viver muito, mas sim de viver feliz. O nosso senso de realização, ele nos é protetor. E para isso, esse contato com as nossas virtudes, com as nossas potências, fazem com que a gente consiga pensar bastante em como agir, em como decidir, em ter com quem contar. A gente consegue, através dessa percepção de que é parte de uma comunidade e que pode melhorar a comunidade e se perceber melhorado a partir daí, a gente pode, com isso, ir trabalhando na nossa comunidade, na nossa felicidade através do contato com o outro. Um pesquisador americano de nome Martin Seligman, dentro daquela teoria dele das forças de caráter e as forças de assinatura, nos propõe essa atividade, esse exercício de pensamento, em que a gente vai trabalhando
o nosso engajamento como uma das nossas potencialidades a serem desenvolvidas a partir do nosso encontro com o outro. A gente ter experiências de vida e conseguir ressignificá-las e se sentir em contato com outras pessoas com a mesma experiência de vida é um vínculo protetor. É um vínculo protetor para diversas situações. Inclusive, quando a gente vai tentar desenvolver a nossa qualidade de vida e a nossa percepção de saúde. Esse senso, apesar de individual, ele tem algumas características de universalidade. O que isso quer dizer? Apesar de que cada um de nós tem a sua percepção de saúde, tem uma crença individual do que é saúde, um conceito próprio do que é saúde para si, a gente universalmente tem a questão em comum de que essa percepção ela vai depender da nossa capacidade ou da nossa consciência da saúde que a gente quer ter. Esse exercício de a gente se perguntar de como a gente está e de como a gente está no nosso contexto é sempre uma provocação que nos faz refletir sobre o quanto a gente tem a ganhar e a contribuir com o nosso entorno. A gente recebe cotidianamente essa oportunidade. Qual? A oportunidade de estar em contato com o outro, de fazer esses pequenos links de conexão. E a gente pode perceber isso em diversas questões. Não só no bom dia, mas quando a gente está no ponto de ônibus e alguém começa a conversar sobre o tempo. Essa é uma tentativa de conexão. A gente pode perceber isso quando a gente está no trabalho e um colega se depara conosco e pergunta como estão as coisas. São tentativas de conexão. E o quanto a gente está disposto a ouvir essa história e a participar dela. De que maneira? Estando ali e estabelecendo esse contato. Estando ali e fazendo este exercício de empatia e de não julgamento. Estando ali e exercendo as nossas forças de caráter que são nucleares para a nossa percepção e construção, não só da imagem de nós mesmos, como também da comunidade que nos cerca. Esse senso de pertencimento e de entendimento de que o outro, apesar de diferente de mim e com os mesmos direitos e deveres, que esse outro sofre também a consequência positiva da minha escolha positiva. E que escolha positiva você faz para si mesmo. Que escolha positiva você está disponível a tentar fazer. A gente, por vezes, se depara com uma percepção de que as coisas são fixas e imutáveis. De que aqueles eventos que acontecem no nosso cotidiano são fixos e imutáveis. Por outro lado, a vida é fluida e em constante mudança. Mudança faz parte do nosso cotidiano, da mesma maneira que a gente evolui, da mesma maneira que a nossa vida, feita de ciclos e de fases, avança, a gente vai aprendendo e se modificando com o tempo. Os estados, eles são impermanentes. A gente está contente, a gente está triste, a gente está raivoso, a gente está amedrontado, a gente está ansioso, que é totalmente diferente de quando a gente assume que aquilo é permanente.
nosso sofrimento tende a diminuir quando a gente vai enxergando de que existe autonomia, existe a possibilidade de entender que aquele estado não é permanente e que, não sendo permanente, a gente também tem escolha em como a gente vai trabalhar essa questão. A gente também tem escolha de construir também a nossa felicidade, de buscar a nossa felicidade, e num sentido em que essa busca seja positiva para mim mesmo e para aqueles que estão à minha volta, de que seja positiva na intenção de que, ao me fazer feliz, eu também possa multiplicar essa felicidade para aqueles que estão à minha volta. Para que, entendendo que eu tenho direitos, deveres, responsabilidades, papéis e que pertenço a um lugar, o outro que está ao meu lado também tem seus direitos, papéis, responsabilidades e que também pertence ao mesmo lugar. E caso ele não pertença, sendo humano, também merece o meu respeito, a minha empatia, também merece aquilo que eu gostaria de receber. E esse exercício é bastante poderoso na construção de nossa própria felicidade e da nossa própria qualidade de vida. Se você já quer iniciar compreendendo isso e praticando isso, amplie a nossa comunidade, envie esse vídeo e esse conteúdo para quem você gostaria que sentisse que também tem seus papéis, direitos, deveres, responsabilidades e que também pertence a algum lugar. Esse é o nosso momento de acolher de hoje. A gente continua em nosso próximo encontro.